Oi, minha gente, boa noite. Foi uma loucura, né? Essa live. Eu mudei de horário 2 vezes. Peço desculpas a quem se programou para o primeiro horário ou para quem se programou também para o segundo, que era agora 6h20. Mas, infelizmente, eu tive um contratempo. Tenho uma consulta marcada no dermatologista e eu vou até explicar, né? Vou dar mais detalhes, né, para vocês sobre a minha pele, que está diretamente relacionada com a questão do anticoncepcional. Boa noite, Gabi. Gabi, se puder, Laísa, ó, bota bem muito coraçãozinho aí para todo mundo ser notificado, porque como eu mudei de horário 2 vezes da live, provavelmente as pessoas foram notificadas e a live não começou, né? Mas de qualquer forma eu vou deixar a live gravada. Mas se vocês puderem, mandem bem muito coraçãozinho aí para as pessoas serem notificadas, né, para que a live já começou. Então, hoje a live eu vou falar dos métodos contraceptivos, mas eu vou falar, gente, eu não sou profissional, tá? Eu não estudo sobre eu não sou ginecologista, nem estudo sobre. Então, eu vou falar a minha história, eu vou contar o que aconteceu comigo, que pode ser diferente do que aconteceu com você, certo? Hello, Silvia. Silvia é uma amiga minha italiana e a gente geralmente se comunica em espanhol, mas eu sei que em inglês ela vai entender também. Vou colocar aqui o tema da live, que é justamente métodos contraceptivos. Lembrando que é a minha história, tá, gente? Contraceptivos. Então, para começar, eu acho que eu queria falar antes de tudo para vocês a importância primeiro de ter abertura para falar em casa sobre sexo, né? Porque se não fosse essa abertura que eu tinha para falar sobre esse assunto, provavelmente eu não teria tido, digamos assim, tantas opções, tanto cuidado, certo? Então, como eu tinha esse suporte em casa, minha mãe sempre foi muito aberta para esse assunto, então eu comecei a tomar anticoncepcional antes mesmo de perder a virgindade, né? Eu comecei a tomar porque eu sabia que estava perto, digamos assim, então eu queria me preparar, né? Então eu comecei a tomar o contraceptivo Manali, boa noite. Eu queria começar a tomar, comecei a tomar o contraceptivo oral. Eu não lembro exatamente qual foi a minha primeira ginecologista, mas eu lembro, assim, que ela não me deu tantas opções assim, não. Não me falou do DIU de cobre, por exemplo. Mas aí, enfim, marquei, fui, comecei a tomar o anticoncepcional oral, que eu acho que é a pílula, né, que todo mundo mais conhece, antes de perder a virgindade, inclusive. E pra ver se meu corpo se adaptava, né, a pílula e tudo mais. Eu me questionava muito sobre, sendo que eu nunca fui uma pessoa muito lembrada das coisas, né? Então, geralmente o comprimido você tem que tomar todos os dias. Inclusive, eu não lembro mais pelo o motivo, qual é, mas o ideal é que você tome à noite, se eu não me engano, tem isso. À noite é melhor, enfim. Aí eu lembro que era todo dia antes de dormir eu tomava. Sendo que assim, às vezes eu esquecia. Aí eu não queria ter a obrigação de ter que tomar uma coisa todo dia. Eu fiz uma colinha aqui, por isso que de vez em quando eu vou olhar pra baixo pra lembrar de falar tudo que eu né? Então eu tomei alguns meses e aí eu pensei e falei, não, vou trocar pra injeção. Aí toquei pro injetável, que é uma dose, né, que é dada no bumbum. E eu lembro que não era tão fácil, assim, de conseguir dar na época. Hoje eu não sei nem se pode mais dar em farmácia. Eu lembro que era bem limitada a quantidade de farmácias que podia fazer isso. E eu lembro que uma vez eu viajei, fui pra praia, com a família do meu namorado. E aí eu não queria que todo mundo soubesse. E aí, foi um auê, porque tinha a data lá de tomar a injetável, né? Eu acho que eu tomei mais ou menos uns 3 meses. Eu não lembro se eu tomava um que era... Eu lembro de ter tomado um ponto negativo. Não era fácil, porque não dava em qualquer lugar. Ponto 2. Era uma injeção na bunda. Eu não acho nada agradável nem legal. Levar injeção na bunda. Outra questão.
Eu acho que como você dá de uma vez, eu acho que é meio bomba de hormônio. Pode ser que quem entenda mais da história diga que não, mas eu achava que sim, né? E o que aconteceu comigo? Eu ainda engordei e fiquei muito inchada. Eu comecei a reter muito líquido. A sensação de inchaço mesmo. Então, não foi uma boa opção pra mim. A injeção, né? O injetável. Então, eu passei pouquíssimo tempo tomando. Aí, voltei pro oral, certo? De forma geral, o injetável fazia com que eu não me sentisse muito bem. Não parecia que eu era eu, assim, 100%, sabe? E eu acho que toda mulher entende. Quando você toma só anticoncepcional oral, não sei se você tem isso, porque depois que eu coloquei o DIU, que eu vou falar mais pra frente, eu comecei real perceber meu corpo de forma diferente, sabe? Independente do ciclo da menstruação. Então, com injetável, assim, acho que foi o pior de todos, né? Foi o pior, definitivamente, assim, tenho certeza. E aí eu voltei pro anticoncepcional oral de novo. E aí eu passei anos nessa história de anticoncepcional oral. Eu sempre tive cólica. É importante dizer isso, porque depois eu vou falar da cólica mais especificamente para vocês entenderem aonde eu cheguei com a minha cólica, como é que ela tá hoje. Mas eu sempre tive cólica porque eu achava que ter cólica era normal. E depois eu descobri que ter cólica não é normal, tá? Então, mas eu sempre tive, desde o meu primeiro ciclo. Então, ter cólica pra mim não era um balizador desse método contraceptivo, né? Eu mudei poucas vezes de comprimido, minha médica. Depois eu fiquei com uma médica, eu ainda meio adolescente assim, fiquei com uma médica por muitos anos, quase até hoje, de vez ou outra eu ainda vou lá. Confesso pra vocês que ainda não encontrei uma ginecologista que pensasse como eu. Então eu já fui pra várias e eu meio que cansei. Aí como eu não quero engravidar agora, eu deixei pra lá, vou pra essa que eu vou há muitos anos, porque eu confio nela. Mas a gente pensa um pouco diferente. Eu acho muito, muito importante que você tenha um ginecologista que pense parecido com você. Gente, não é pensar exatamente igual, mas, por exemplo, eu sou o tipo de pessoa que não gosta de medicação. Então, uma pessoa que chega pra mim sem me dar muitas opções e simplesmente passa um contraceptivo oral, sem perguntar a mim se eu realmente quero esses hormônios em mim, eu não acho que seria legal, entende? Então, assim, eu tive muita dificuldade em ter apoio. Agora eu fiz uma maquiagem aqui corrida, agora que eu tô percebendo. Então, eu demorei pra ter apoio pra conseguir deixar o anticoncepcional oral, porque minha médica não me apoiou, porque ela disse que eu tinha muita cólica e ia piorar se eu botasse o DIU. Minha dermatologista não me apoiou, porque disse que minha pele ia piorar, e piorou mesmo. Vou falar sobre. Então, assim, nessa terceira vez que eu entrei no anticoncepcional oral, eu passei anos tomando, muitos anos mesmo. Eu não consigo dizer exatamente cada um, né? Porque eu comecei alguns meses com a pílula, depois eu fui pro injetável, aí eu voltei pro oral. Aí esse eu acho que foi a maior fase, assim, da minha vida. E aí eu lembro que eu tava fazendo esse anticoncepcional oral, e eu comecei a ter uns escapezinhos. Aí eu mudei de pílula. No que eu mudei de pílula, de forma geral, gente, acho que a menstruação, ela ainda é muito tabu na nossa sociedade, assim, sabe? Eu acho surreal, nos tempos de hoje, a gente ainda ter menstruação como tabu, mas eu lembro, assim, desde muito nova que eu falava assim, eu tô menstruada. Tipo, as pessoas diziam assim, não fala, tipo, naqueles dias, sabe? Então, tipo, se toda mulher menstrua, ou praticamente esse é o natural, né? É comum que toda mulher menstrue, certo? Então, por que a gente não fala que tá menstruada, que não tá... Enfim, então, o fato de como a gente leva a menstruação, eu acho que ela é muito importante. Porque depois disso, eu comecei a usar a pílula de uso contínuo, que era pra não menstruar. Mas por que pra não menstruar? Eu tinha um fluxo muito intenso. Sempre tive. 2, sempre tive cólica, lembra? Então, eu tinha fluxo intenso, eu tinha cólica. Às vezes vazava. Já aconteceu, tipo assim, eu dormi... Ainda acho que nessa vez foi na casa da minha tia. Uma vez eu dormi na casa da minha tia, eu acordei porque vazava, mesmo principalmente noturno. E era um saco. Não era tipo, tava na casa da minha tia, eu não tinha vergonha. Era tranquilo, sabe? Mas é um saco você ter que acordar suja, tomar banho, lavar o lençol, enfim. Então essa visão da menstruação como um problema, como uma coisa suja, né? Eu acho que nessa época também não tinha
tanto esses outros métodos, tipo copinho, calcinha de menstruação, que é a que eu uso hoje, que é a Pentes, né? Depois eu posso botar aqui pra vocês. É o que eu uso hoje. Eu praticamente não uso mais absorvente descartável por uma questão ecológica também. Então, eu acho assim, o fato de eu odiar menstruar, de vazar, de ter cólica, do fluxo ser intenso, eu tentei usar a pílula de uso contínuo, que era pra não menstruar. Minha gente, eu acho que eu passei uns 4 meses só tomando emendado. Era terrível. Chegava a época de eu supostamente menstruar, não vinha menstruação, né? Não descia sangue. Mas eu tinha uma TPM, eu acho que não era nem dobrada, era triplicada. Minha TPM oscila entre sensibilidade, assim, mais pra chorosa, eu fico muito sensível, e pra irritada, sem tolerar ninguém, nem nada. Oscila entre essas duas coisas. Mas eu já percebi que é muito mais todo o entorno do que, de fato, só o momento da TPM. Então, se você tá bem com outras coisas, como é que você tá levando quando você não está com TPM? Tem muita influência pra TPM também. Então, a TPM, ela não é uma coisa isolada, entendeu? A gente não vai ver de forma isolada. Manali falou. Acho super importante conversar sobre isso e diminuir esse tabu, porque pra mim foi conveniente por muito tempo tomar. Porém, depois de 3 anos tomando, os riscos se tornaram maiores que os benefícios. É verdade, Manali. Outra coisa, foi até bom tu falar, eu passei muito tempo tomando, inclusive a minha família tem muita varize, né? Assim, histórico de varizes, minha tia já fez cirurgia, minha mãe nunca fez. Minha mãe não tem aquelas grandes, aquelas grossas, não. Mas eu sempre tive, tanto que quando eu cheguei no consultório, né, da minha... Esqueci o nome da especialidade. Ela disse que é a doutora Flávia Falcão. Enfim, esqueci agora. Tô muito acelerada porque cheguei atrasada aqui e tal. Aí, eu lembro que ela perguntou quantos filhos eu tinha. E eu disse que nunca tinha tido filho nenhum. E ela perguntou se eu já tinha sido obesa, por causa da quantidade de varizes que eu tinha, que ela achava que eu já tinha ou engravidado, porque eu teria tido muito peso pra justificar a quantidade de varize que eu tinha. Porque ela disse uma menina jovem da sua idade, eu realmente não vejo... Não é comum ver no consultório essa quantidade de varize, né? Então ela disse assim, ela disse, ela opera, inclusive, sempre. Eu já fiz cirurgia de varizes também, tá, gente? Ou seja, não seria tão legal pra mim tomando anticoncepcional oral, mas mesmo assim eu tomava. Todos os métodos, de forma geral, o ginecologista dizia assim, é muito seguro, fica tranquila. E depois eu comecei a ver com muitas pessoas que tinham trombose, enfim, eu tenho problema de circulação, entendeu? Eu sempre tive, quando eu menstruava, eu ficava com a perna muito cansada por causa das varizes. E assim, a minha médica nunca considerou isso, sabe? E a vascular, lembrei o nome da especialidade, né? Vascular. Então, doutora Flávia Falcão, que era vascular, ela disse, Luma, não é tão interessante pra você, talvez, tomar anticoncepcional oral. Eu acho importante você considerar outras possibilidades. Mas assim, só deixou, plantou a sementinha e pronto, ficou nisso. Eu, fofuleira também, quase nunca mais voltei pra ela depois da cirurgia, que era pra ter voltado. Tenho que voltar, inclusive, né? Então, outra coisa que eu acho interessante é você ler em lugares confiáveis, certo? Seja site, seja blog, o que seja. E conversar com outras pessoas sobre métodos contraceptivos. Por isso que é tão importante a gente não ter o tabu em torno dessa questão da menstruação, porque quando a gente lê sobre, a gente se informa, certo? Então, é interessante que a gente tenha um profissional que você confie, que vai te dar, né, informações que são relevantes, importantes. Mas muito, muito importante também você ler mais, porque assim, é a cabeça do profissional, certo? E não necessariamente você vai concordar com ele. Então eu acho importante a gente se munir de informação pra gente fazer o melhor, né? Afinal de contas é o nosso corpo, né? Então, e se tiver malefícios ou, enfim, consequências, eu vou assumir as consequências, porque é o meu corpo. Manali falou que teve um quadro de esteatose hepática, pedra na vesícula e diminuição de libido extrema. Desconstruir isso foi necessário. Essa confiança toda no anticoncepcional. Ah, certo. Essa confiança, desconstruir essa confiança, né? E conhecer outras milhares de opções. Exatamente. Gente, hoje a gente tem muitas, muitas, muitas opções. E aí eu imagino que tudo isso que ela disse que teve foi por causa
foi por causa do anticoncepcional, né? Então, algumas outras coisas que mulheres, de forma geral, relatam é diminuição de libido e tem outra coisa. Dificuldade, que isso é comprovado cientificamente, tá? Que tem também dificuldade de você ganhar massa muscular tomando anticoncepcional oral. Então, gente, mulheres que malham muito, dificuldade de emagrecer também. Eu sempre acho que nada sozinho, sabe, é o responsável, como eu falo, né? Nada lhe cura, nem nada lhe adoece, sabe? Nada lhe salva, nem nada deixa você doente, de forma isolada. Eu acho que é sempre um conjunto de coisas. Mas eu acho que é importante olhar para isso. Então, varize, histórico de trombose na família, câncer. Veja, histórico de câncer na família não pode tomar anticoncepcional oral. Por que será? Tipo, será que é tão maravilhoso assim, que tá tudo bem, que quem tem histórico de câncer na família não toma também? Eu tenho pessoas que eu conheço que tem histórico de câncer de mama na família e não tomam anticoncepcional oral, né? Manali tá dizendo que sim, foi por causa do uso do hormônio. Parabéns pelo tema, Luma, estou adorando. Obrigada, Manali, obrigada pela contribuição também e pela abertura, né? De se expor aqui pra todo mundo. Então, ela tá dizendo, só reforçando, né? Ela teve esteatose hepática, pedra na vesícula e diminuição extrema da libido por causa do uso do anticoncepcional, né? Então, com esse combo, eu seria uma pessoa que não seria indicativo de DIU de cobre. Inclusive, eu acho que eu li alguma coisa, não lembro se foi no Ministério da Saúde, algo do tipo, que fala um pouco sobre o DIU de cobre e, inclusive, falava dessa questão do fluxo e falava também da cólica, né? Então, mulheres com fluxo intenso e cólica intensa não deveriam botar DIU de cobre. E eu era essa pessoa. Então, eu não me encaixava, sabe, no perfil. Sim, eu parei no meio da história lá da pílula contínua, né? Então, o que é que aconteceu? Quando eu tava usando a pílula de uso contínuo, eu comecei a ter escape. Minha TPM, na época que era pra menstruar, mas eu não menstruava, não descia sangue, mas eu tinha uma TPM horrível. E eu me sentia estranha, eu fiquei inchada, fiquei muito retida, não deu certo pra mim, assim, essa de uso contínuo. Eu senti que eu precisava menstruar, sabe? Eu precisava colocar pra fora. Então, eu desisti também da pílula de uso contínuo. Aí, eu voltei de novo pro anticoncepcional oral. Fiquei com ele um tempão, mas eu sempre com essa ideia eu achava que não era bom pro meu corpo. Eu comecei a cada vez estudar mais sobre... Gente, assim, vocês sabem, né, que eu tô me formando em nutrição, eu sou instrutora de Mindful Eating. Então, toda a minha formação, todo o meu estudo, eu sabia que não era bom a gente ter coisas químicas, ou mesmo que seja o nosso próprio hormônio, de fora pra dentro, né? Então, eu não concordava com isso, eu não achava legal ter remédio, ter coisas no meu corpo o tempo inteiro, né? Roberta tá dizendo, também disseram pra mim isso do DIU de cobre. Aí ela disse que voltou pra pílula. Pois fica mais um pouquinho aqui, Roberta, que eu vou te contar a minha história, mas eu já posso te adiantar que eu não me arrependi um só dia de ter colocado de ter colocado o DIU de cobre. Mas enfim, são escolhas, né? Eu acho que cada um, a gente escolhe. Eu acho que é por isso que é importante a gente saber todas as opções que a gente tem pra gente escolher o que é melhor pra gente. E a gente assumir o ônus, as consequências de cada método, né? Então, eu voltei pra pílula. Não consegui achar nenhum médico que me apoiasse, assim. Ou algum médico que eu conhecia e dizia assim, eu boto o DIU, você quer botar, a gente bota. Tipo, sem muita discussão sobre e tal. Minha dermatologista continuava dizendo, Luma, a sua pele vai piorar, a sua pele tá tão boa, a gente já conseguiu, porque fazia tempo que eu tava em tratamento dermatológico e tinha conseguido tinha equilibrado, né? Eu tinha ficado de um jeito que a minha pele tava bem, sabe? Era só manter. Mas eu continuava achando que eu não deveria usar a pílula. E aí foi quando eu decidi sozinha, assim, eu falei, eu vou mudar. Aí uma amiga tava usando o Nuvarig, que é um anel vaginal. Ele é basicamente um anelzinho, tipo de silicone, que você coloca, passa 3 semanas, tira, passa 1 semana sem, nesse período de 7 dias você menstrua e depois você vai lá e coloca de novo. Então, mais uma coisa sobre o tabu. De todos os métodos que tem hormônio, que eu sei que tem também o chip, né? O chip, que acho que você bota assim embaixo da pele, não sei como é exatamente, tem um adesivo também.
Confesso, gente, eu sei que é coisa de gente. Hoje eu usaria o adesivo numa boa. Quer dizer, não usaria, se eu quisesse hormônio, se eu topasse hormônio, eu usaria o adesivo. Que eu acho super, dizem, né, que a carga hormonal é bem mais baixa. E eu acredito que seja mesmo. Mas eu tinha muito medo de engravidar com adesivo. Eu achava, minha gente, adesivo, esse negócio não vai dar certo, não. Então eu sempre tive medo do adesivo. E não queria. Não quis colocar o adesivo, por medo mesmo. Sei lá, eu gosto muito de praia, aí tinha algumas restrições com relação a passar muito tempo dentro d'água. Gente, isso foi há anos atrás, eu nem sei, talvez o negócio tenha evoluído e esteja até melhor. Mas eu sei que tem um adesivo também. Tem um chip que você coloca aqui, bota dentro. O chip eu não sei grandes detalhes, mas eu sei que ele existe, certo? Aí eu comecei a usar o Nuvarig, que é esse anelzinho vaginal. Aí, qual é a grande questão também, né? Você tem que conhecer o seu corpo. E você não tem que ter vergonha, por exemplo, de se tocar. Porque você vai pegar o anel, apertar ele no meio, colocar dentro, né? Porque ele tem que ir pro útero. Você tem que colocar, passar 3 semanas e colocar o dedo de volta pra puxar. Eu nunca tive dificuldade. Eu tenho um relato de pessoas muito próximas a mim que, assim, nas primeiras vezes não conseguiram tirar. Foram pra ginecologista tirar. Pra mim nunca foi um problema. Eu acho que isso tem a ver também com o tamanho do canal vaginal e se é raso, se é curto, útero, enfim. Eu não... Voltando a falar, eu não sou especialista nesse assunto. Estou contando pra vocês a minha experiência, certo? Gente, quem entrou agora, se quiser aí, ó, senta o dedo assim, segura o dedo no coraçãozinho, manda bem muito, que notifica pra mais gente. Como eu mudei muito de horário, pode ser que quem quisesse assistir pode ter perdido, né, a live. Então, esse anel vaginal, pra mim, dos métodos que eu usei e que tinha hormônio, ele foi o melhor. A carga hormonal é bem mais baixa, eu li bastante sobre. A carga hormonal, ele é bem mais baixa. E aí, eu achava muito tranquilo, sabe? Eu colocava, passava 3 semanas e tirava. Então, de todos... se for pra usar hormônio, eu ainda usaria esse. Ou o adesivo, que eu nunca usei. Mas eu acho interessante. Tem uma amiga que tem e tem, assim, gosta muito. Então, né, eu acho que pra quem não se importa de ter hormônio, acho que seriam boas opções, certo? Porque a carga hormonal é mais baixa. E aí, depois disso, eu entrei no DIU de cobre. E aí, quando eu entrei... aí como foi que eu decidi o DIU de cobre? Eu bati o pé e disse assim, sabe de uma coisa, vou botar esse negócio. Se der errado, eu tiro e pronto. Não tinha apoio de ninguém, todo mundo dizendo que minha cólica ia aumentar e meu fluxo ia aumentar, que eu já sangrava muito. Mas eu encarei, sabe? Eu falei, eu vou pagar pra ver, literalmente. Porque eu paguei pra colocar, né? Enfim, eu comprei o DIU, porque... tem uma história também que alguns médicos... Acho importante falar, alguns médicos, eu fui em alguns, dizem que não colocam DIU de cobre em mulheres que já não têm engravidado. Quando já engravidou, parece que é bem mais fácil colocar, o útero tem menos possibilidade de rejeitar, sente menos dor, é mais tranquilo. Tem médico que só coloca com internação, ou seja, você tem que ir pra... Você sai no mesmo dia, parece. Você vai logo cedo, sai à noite, ou sai no dia seguinte. Então, você faz a internação para poder colocar. Eu indicaria fazer internação. Eu não fiz com internação. Eu fiz em consultório. Alguns médicos fazem em consultório. Mas eu já fiz faz 2 anos e meio. Uma amiga falou pra mim que não pode colocar em consultório mais. Que é proibido. Que só é feito agora com internação. Eu não sei, né? Vocês, quem tiver interesse, procure saber. Então, na época, eu comprei o DIU. E você pode também, plano de saúde, você pode falar com o médico, você compra, ou tem como pedir pelo plano. Eu já tinha decidido que queria botar. Quando eu bati o pé que disse que agora vai. Eu não queria pedir pelo plano, porque ia demorar também a autorização. Então, antes disso, que eu tava usando no Varig, que era o anel, eu tirei o anel. Aí, você tem que ficar 1 mês sem nada, pra poder a menstruação vir. Quando a menstruação vem, você fala com o médico, né? Geralmente você já fez exame, já tá tudo pré-agendado. Aí, quando você liga pra médica e diz, menstruei. Aí você vai lá colocar. Você tem que estar menstruada pra colocar o DIU de cobre. Porque eu não quis o DIU Mirena, que tem
bem básico, porque tem hormônio. E eu não queria mais hormônio no meu corpo. Eu queria que meu corpo fosse ele por ele só. Eu já não tomava nenhuma medicação, eu já não tomo nenhuma medicação, só tomo em casos mais extremos. Então, eu não era a favor disso. Então, se eu fosse colocar meu nome, o Dilmirena, era hormônio. É uma carga mais baixa, é local, tá só no útero, mas não era o que eu queria, certo? Então é importante você saber o que é importante pra você priorizar, né, e dar, escolher de acordo com o que é importante pra você. Então, o importante pra mim era não ter hormônio nenhum no meu corpo, certo? Então, fui lá, menstruei e fui colocar o DIU. O que foi que aconteceu? Eu fui colocar no consultório e eu fui sozinha. Perguntei, precisa ir acompanhado? Tem alguma coisa? Pode? Não tem problema nenhum, você coloca. E quando sair daqui, você vai pra casa, normal, tá bom. Peguei, fui, cheguei, não sabia o que me esperava. Eu tinha não tinha perguntado sobre poucas pessoas, eu tava muito decidida que eu ia colocar, não saí perguntando a opinião de quem já tinha, não. Simplesmente, minha gente, eu senti muita dor. E quando eu digo muita dor, foi muita dor mesmo. Eu acho que meu limiar de dor é bem baixo. Eu acho, tá? Era uma dor muito, muito intensa. Muito intensa. E a minha pressão é bem baixa, inclusive, já. Eu já desmaiei algumas vezes na vida. Hoje eu não desmaio mais porque eu sei quando eu vou desmaiar e meio que eu me preparo e fico quieta. Mas, eu coloquei e eu disse pra ela, eu tô sentindo muita dor. Ela bota, é rápido, é bem rápido o procedimento. E aí eu fiquei meio desnorteada, assim, da dor que eu tava sentindo. Ela pegou e me deu, não lembro se foi Toragesic ou se foi outro, um remédio, né, pra dor, um analgésico. E eu vim pra casa dirigindo sozinha. Era bem o consultório dessa médica que eu coloquei era bem perto da minha casa. Aí eu vim dirigindo em casa. Quando eu cheguei em casa, eu tava com muita, muita dor. Era bem perto mesmo da minha casa. Eu moro nos Aflitos, né? E é bem pertinho da Rosa e Silva, assim, o consultório. Então eu dirigi, acho que, sei lá, 2 quilômetros, 1 quilômetro. E, minha gente, eu senti muita dor, muita dor. Então, eu entrando no hall do prédio, eu andando, minha pressão foi baixando. E graças a Deus que tinha um sofá, porque senão eu teria desmaiado. Na verdade, eu não desmaiei porque quase que me joguei. Eu me joguei mesmo no sofá pra não cair. Dei uma baixada e depois eu tornei. E aí eu vim, né, subir pro apartamento e fiquei na cama. O resto do dia cancelei tudo e fiquei em posição fetal na cama sentindo dor. Eu sou muito realista, muito verdadeira. E mesmo com isso que eu passei, veja, mesmo com isso, eu não me arrependo de ter colocado o DIU, tá bom? É importante dizer isso. Porque eu acho que não foi feito da maneira correta. Se eu tivesse colocado com internação, com analgesia, provavelmente eu não tinha tido essa dor. Então, o que eu indico tem 2 amigas minhas que já tiveram filho e colocaram DIU e não sentiram dor. Disseram, Luma, senti uma pinçadinha, assim, um beliscãozinho e pronto. Assim, foi muito diferente do que eu senti, sabe? Então, eu acho que talvez quando o útero chama assim, útero virgem, eu acho que é isso. Se tiver alguém aqui, eu sei que tem, Ju, que tá se formando em medicina, talvez saiba dizer, mas eu acho que é isso mesmo. Fala útero virgem. Quando o útero é virgem, que no caso era meu caso, eu acho que é mais provável você sentir dor. Quem já foi mãe, não sente. Assim, tende a não sentir, é mais fácil. Então, eu teria feito com internação, acho que teria sido o que eu mudaria desse processo. E teria escolhido uma médica com mais cautela. Eu fui por indicação nessa médica, mas hoje depois eu não me identifiquei muito com ela, e tanto que eu voltei uma vez, depois não fui mais. Vocês já viram que eu tenho essas questões, né, com médicos, médicas, enfim. Porque eu sou bem crítica mesmo, sabe? Com os profissionais que me atendem. E eu acho que a gente tem que ser mesmo. Então, eu senti muita dor. No dia seguinte eu ainda senti um pouquinho mais de dor. Fiquei tomando analgésico. No terceiro dia já não tive mais dor. Depois disso, com relação à cólica e a sangramento, certo? A minha cólica, nas primeiras vezes, ficou ruim, gente. Ficou ruim de verdade. Era muita cólica. E o sangramento eu acho que aumentou. Não sei se aumentou um pouco, não sei se aumentou, porque o que foi que aconteceu? Como eu tomava anticoncepcional a vida inteira, as pessoas às vezes diminuem, né, o fluxo com anticoncepcional, mas o meu nunca diminuiu, sempre foi muito.
Então eu acho que o fluxo, eu acho que talvez ficou a mesma coisa, sabe? E agora eu tive cólica e a cólica aumentou sim. Aí o que foi o ponto, assim, da história, a chave, né? Eu achava que, tipo, realmente, como as pessoas dizem. Ju tá perguntando, né? Se foi o DIU ou de cobre ou hormonal. Foi o DIU de cobre. Eu uso o DIU de cobre, Ju. Eu tô falando minha história com ele. Então, me perdi. Sim, aí eu conheci Bruna. Bruna Soares, que é fisioterapeuta e osteopata, certo? Eu conheci Bruninha, que eu chamo ela de Bruninha, porque eu sou amiga da prima dela e a prima dela chama ela de Bruninha, né? Então eu conheci Bruninha e eu já fiz uma live com ela, inclusive, que tá salva aqui no IGTV, falando sobre fases do ciclo menstrual. Ela é uma profissional incrível. Quando eu conheci Bruna, a gente conversando como amiga, assim, né? Ela disse, Luma, cólica não é normal. Eu falei, tipo, como assim? Eu tive cólica a vida inteira, desde a minha primeira menstruação. Ela disse, sim, cólica não é normal. Eu falei assim, como assim? Ela falou, sim, vai lá no consultório que a gente vai ver o que é isso. E aí eu comecei meu tratamento com Bruna. E não foi de imediato que as minhas cólicas pararam, mas foi, tipo assim, 3 meses, eu acho, depois. Eu descobri que eu tenho uma perna curta, que não é uma super perna curta, então ela demorou até pra perceber essa perna curta. Mas eu uso um calçozinho, sabe, de alguns milímetros. É um pouquinho maior do que o mínimo que você pode ter. Todo mundo tem uma perna mais curta que a outra, assim. Um membro menor que o outro, digamos, de forma geral. Mas essa perna curta fazia com que tudo recaísse sobre a minha pelve. Então eu tenho bexiga hiperativa. As pessoas sequer sabem que isso existe. Eu tenho bexiga hiperativa, síndrome de intestino irritado e tinha muita cólica, né? Não vou falar dessas outras coisas, mas o que eu posso adiantar é que com a osteopatia, com o tratamento que eu fiz com Bruna, tudo isso melhorou. E eu não imaginava nunca que podia melhorar. Então, teve uma menstruação com o DIU de cobre que eu não tive cólica nenhuma. Tipo, nenhuma mesmo. Eu não sabia o que era não ter cólica na minha vida, certo? Então, se você tem cólica, cólica não é normal. Vá procurar ajuda. E, de preferência, procure um fisioterapeuta que tem formação em osteopatia. Porque a osteopatia, ela vai na causa, ela não vai no sintoma, tá? Então, a ideia é de eliminar esse sintoma. Não é você tomar remédio pra parar a dor. Não, entende? Então, e tem outros osteopatas maravilhosos. Aqui tem Carol também, que é incrível, que eu conheço o trabalho. Tem Mariana. Quem quiser indicação, eu posso mandar e vocês olham, vocês podem ver qual profissional vocês se identificam mais. Eu adoro Bruna e ela me salvou total, assim, nesse sentido. Então, eu deixei veja, todo mundo disse que eu ia aumentar a cólica e aumentar o fluxo. Minha cólica não aumentou. Na verdade, minha cólica acabou. Eu tenho que ficar voltando. Então, assim, durante essa pandemia que eu ainda não fui em Bruna, o DIU geralmente, quando eu contrai o útero, enfim, pra ele descamar, ele, por ter o DIU, que é um corpo estranho, certo? Acaba, às vezes, dando uma dorzinha de um lado, uma dorzinha do outro e tal. Mas a cólica que eu tinha super intensa nunca mais foi igual, tá? Às vezes eu sinto cólica um dia ainda. Mas só voltando a falar aqui, eu nunca mais fui em Bruna. Provavelmente, quando eu for, ela vai me alinhar, as coisas vão ficar bem e eu não vou ter cólica de novo. Então é possível não ter cólica, mesmo com o DIU de cobre. Mesmo se você já tinha cólica antes. Eu acho que é importante falar isso. Com relação à libido, que aí Manali falou aqui, né, da libido, que teve diminuição. Lá vai descarregar. Aí, ficou preto aqui agora. Enfim. Aí Manali falou da libido. Gente, de verdade, eu não tive. Eu digo assim, eu não tive nunca uma diminuição drástica da libido. Minha libido sempre teve muito mais relacionada com o meu emocional, com cabeça mesmo, com o psicológico, do que com o corpo, de forma geral. Eu sou uma pessoa que gosta de sexo, certo? Que pra mim isso é bem ok. Mas eu sim percebi essa diferença depois que eu deixei de tomar tudo. Depois que eu entrei no DIU, eu comecei a sentir meu corpo como ele realmente era. Eu digo assim, eu sou eu de verdade agora. Então, coisas que eu não sentia antes. Eu não tinha alteração de inchaço de mama sensível e dolorida.
Meu corpo não mudava muito forma, ficava igual. Pra quem quiser entender mais sobre, Bruna explica isso no IGTV que tá gravado aqui. Sobre as fases do ciclo menstrual. Então, o corpo da mulher, ele muda de acordo com, né, a fase do ciclo. Então, sim, minha libido aumentou, apesar dela não ser baixa, mas ela aumentou, ficou mais ainda, certo? Então, eu acho que é um ponto, sim, a ser considerado. Algumas pessoas param de tomar e dizem, é mais fácil eu conseguir emagrecer. Meu peso não alterou. Talvez eu já tava num momento da minha vida assim, que eu não fazia mais dieta, tava tudo muito ok, assim, ó. Roberta falou que quando parou a pílula, eu incendiei sexualmente. Arrasou, Roberta. Eu também senti isso. Assim, de imediato, né? Logo que eu deixei. Depois ficou o meu normal, uma coisa mais equilibrada. Mas assim, eu senti muito essa diferença de forma muito imediata. Então, o que eu teria de contra a história do DIU? Veja, não é contra o DIU, certo? É contra a situação que aconteceu comigo. Minha pele, como eu falei pra vocês, estava muito ok, muito equilibrada. A minha luzinha até descarregou aqui hoje, então vocês não vão conseguir ver muita coisa da minha pele, porque eu maquiei, né? Mas antes, às vezes, vez ou outra na vida, eu saía sem maquiagem. Hoje eu já não saio mais. Por quê? Eu ganhei acne, que chama acne da mulher adulta, super resistente. Então, 10 anos, hoje eu tava na dermatologista tentando resolver isso, né? Porque eu quero casar o ano que vem. Não sei se o Coronga vai deixar, mas eu quero casar o ano que vem. E eu quero casar com a pele limpa, né? Na verdade, tem me incomodado de forma geral, independente de casamento ou não, eu já venho bem satisfeita com a minha pele. E eu deixei chegar num momento assim que eu já não aguentava mais, digamos assim, pra poder cuidar. E aí, mudou muito minha pele, minha gente. Tipo, muito, muito, muito mesmo. Minha pele sempre foi muito oleosa. Um poço de óleo, assim. Eu nunca conheci ninguém com a pele oleosa que nem a minha. Mas ficou mais oleosa ainda. Thaís falou, é tão bom começar a se perceber quando a gente para o anticoncepcional, reconhecer o seu próprio ciclo. É muito importante, Thaís. Então, assim, eu comecei meu corpo, tipo, minha mamãe incha, eu sei que, sabe, muda o desejo sexual, de acordo com a fase, de acordo com o ciclo que a gente tá na menstruação. O desejo sexual muda, a sua disposição muda, né? Porque os hormônios, eles têm esse poder de, tipo, deixar a gente mais disposta, com mais vigor, até pra atividade física mesmo. Então, é tão importante a gente ter o nosso corpo sendo real, sendo ele mesmo, sabe? Era uma coisa muito importante pra mim. E aí, a grande questão hoje é a minha pele. Então, depois de 10 anos tomando anticoncepcional, eu não sei como foi que meu corpo se regulou e se virou com isso. Porque ele tava com hormônio, né, externo. E aí, o que foi que aconteceu? Agora, eu tô com muita dificuldade de tratar a minha pele. Ju perguntou, em relação à pele, tu fez a dosagem dos teus hormônios? Ju, eu fiz algumas, eu não sei se todas, né? Não faço ideia quais seriam todas, porque, enfim, eu não entendo sobre, porque eu não estudo isso. Mas se você quiser me dizer, eu aceito também todos os hormônios que eu deveria olhar pra ver se eles estão controlados. Nos exames que eu fiz, deu tudo relativamente ok, assim, sabe? Então, eu não sei como... Enfim, o corpo muda o tempo todo e aí foi que eu percebi. Ela tá falando porque influencia muito. Talvez eu tenha que olhar até melhor pra isso, porque eu tô cuidando de forma de creme, essas coisas, né, então direto na pele, e eu já tô assim há mais de um ano em tratamento, mudando o produto e não tá surtindo efeito. Às vezes melhora um pouquinho e daqui a pouco piora de novo. Então, hoje eu fui na dermatologista porque eu tô um pouco cansada também desse processo. É cansativo e é meio assim, meu Deus, tanta coisa que eu tenho pra fazer na vida. Isso sim é importante pra mim, porque tem um impacto em como eu me sinto, né, por causa da minha pele. E eu não tenho conseguido resolver, sabe? Eu não tenho conseguido resolver. Então, Ju tá falando aqui, às vezes a gente tá com ambiente androgênico. Não sei, pode ser, né? Não sei não, viu? Boa, depois a gente conversa aí pra entender mais, pra eu me entender mais.
A gente tem que dosar esses hormônios. A história de SOP, né? Que é de síndrome do ovário policístico. Graças a Deus eu nunca tive SOP. Nunca tive, não. Geralmente quem tem não cura, né? Então, assim, nunca tive esse diagnóstico e sempre menstruei. Então, eu acredito que SOP não seja, né? Mas eu acho que seria interessante, sim, olhar esses hormônios de forma mais detalhada, digamos assim. Então, eu tô com essa questão agora de cuidar da minha pele pra ver o que é que eu consigo, aonde é que eu consigo chegar, onde é que eu consigo melhorar. Mas assim, eu não me arrependo nenhum dia de ter colocado o DIU. Meu corpo é ele mesmo. Eu consigo perceber todas as minhas fases do meu ciclo. A cólica foi super mito pra mim. Eu não sei se é pra todo mundo. Eu sei sim que o útero contrai. Pode sim ter mais cólica. Mas eu percebi, quando eu descobri que cólica não era normal, que eu fiz o tratamento com o Bruno, osteopata, tipo assim, eu fiquei bem. Eu fiquei sem cólica nenhuma. Inclusive, eu nunca tinha passado a minha vida sem cólica, mesmo sem o DIU. Então, assim, pra mim, cólica, pra mim é totalmente mito. E Bruna falou que cólica não é normal, eu acredito nela, porque ela me deixou sem cólica. Com relação ao fluxo, o meu fluxo se manteve, eu acho. Era intenso e continua intenso. E varia também de uma menstruação para outra. Não sei, se vocês tiverem algumas dúvidas, a gente já vai se encaminhando para o final. Eu não vou fazer exatamente 1 hora de live, porque assim, eu queria que fosse mais objetivo, né? Pra eu contasse, assim, a minha história, por tudo que eu passei. Então, assim, foi muito hormônio. Tem várias questões, como vocês falaram. Manali falou aqui o que ela teve. Li várias mulheres com essa questão de câncer, de trombose e outras questões que estão ligadas à pílula, certo? A Roberta falou que tomou pílula por 20 anos e parei porque comecei a dar leite sem nunca ter engravidado. A prolactina pipocou. Olha aí, mais um... Tipo, não teria lógica alguma, né? Ter leite. Então, gente, se vocês tiverem mais algum comentário, alguma pergunta, então, só assim, recapitulando. Procure um profissional que você confie e que esteja alinhado com o que você acredita e gostaria para sua vida. Isso é muito importante, certo? Então, eu que não gosto de medicação e tal, não vejo uma pessoa que realmente me justifique muito que eu tenho que tomar um medicamento pra eu realmente tomar. Porque senão não é no que eu acredito, não é o que eu quero pra minha vida. Pra pessoa, às vezes, tomar remédio tá tudo bem. Pra mim não tá tudo bem. Entendeu? Leitura em locais que sejam confiáveis, em coisas que são estandarizadas. O que é estandarizado? É coisa que é comum, tipo OMS, Sociedade Brasileira. Então, coisas que são grandes, grandes órgãos que pra você ter certeza que o que você tá lendo é relevante, sabe? Histórico também, né? Eu acho que conhecer pessoas e ver, por exemplo, Roberta tá contando o que aconteceu com ela, Manali contou o que aconteceu com ela, às vezes você tem ou uma amiga, mãe, outras pessoas, né? Então, a importância disso não ser um tabu, de sexo não ser tabu, é importante porque a gente precisa saber o que acontece com o nosso corpo, a gente precisa acessar nosso corpo. A gente não pode ter vergonha de falar. Às vezes acontece que algumas mulheres, engraçado, eu conheci uma pessoa que ela nunca tinha falado, inclusive, sobre a menstruação, com outras mulheres. E aí ela achava, é tão louco isso, né? Porque ela achava que toda mulher menstruava quando acordava. Porque ela sempre acordava, fazia xixi e a menstruação vinha no primeiro xixi da manhã. E ela achava que toda mulher era assim. Parece bobo, mas era uma pessoa super esclarecida e estudada, que tinha um alto cargo, inclusive. E aí, por que isso? Porque ela nunca falou sobre menstruação com ninguém. Então ela achava que era assim. Entendeu? Eu já tive uma vez na época no colégio que eu acho que... Meu Deus, isso é muito bizarro. Eram uns meninos que achavam que, assim, o ciclo... Quando a gente tava falando sobre menstruação, pra você ver como também não se fala de menstruação com meninos, né? Achava que, assim, tipo assim, dia de 12 a 15, né, o ciclo da menstruação é quando você tá no período fértil. Aí ele achava que era a data do mês. Ele achava que todas as mulheres menstruavam juntas. E se nunca ninguém lhe falou coisas diferentes, ou se você nunca estudou, nunca teve interesse, enfim, acho que hoje na escola deve já ser melhor, né? Eu espero que seja.
Na escola eu tive educação sexual, que não era justamente entender sobre o corpo, entender sobre o ciclo menstrual e tal, ou até pelo menos chegar nessa fase. Então, a importância da gente ter essa fala muito aberta, né? Então, eu comecei a tomar anticoncepcional e me preveni muito cedo por causa disso. Outra coisa, né, gente? Tipo assim, eu acho, eu nem sei sobre, mas eu acho que padrão ouro talvez seja. Eu acho que o DIU é padrão ouro. Eu tenho até um gráficozinho, eu vou ver se eu acho isso pra postar aqui depois da live. Do que é padrão ouro dos métodos contraceptivos. E a importância de usar da maneira correta. Porque se não usar da maneira correta, a gente tem uma chance maior de engravidar. Então, meu medo sempre foi engravidar. Mas tem também as doenças sexualmente transmissíveis, né? Então, vamos lembrar que a camisinha existe. Não falei da camisinha em nenhum momento aqui. Camisinha existe e ela tá aí pra ser usada, pra ninguém pegar doença. Então, além de você não engravidar, você não vai ter nada. Então, camisinha é incrível, é maravilhoso. Sendo que, óbvio, muita gente que tem um relacionamento fixo, né? Tem o mesmo parceiro fixo, não quer usar camisinha. Porque tem várias questões, né? Às vezes a pessoa diminui a excitação, não sente o mesmo prazer, sensibilidade, isso aí. Eu não vou entrar nesse assunto, mas assim, você tem as suas questões, mas é importante considerar também o uso da camisinha. O melhor, a Ju tá falando que o melhor é Implanon. Implanon é o chip. Eu não sei, talvez seja, eu não conheço. Eu sei que existe um chip, talvez seja esse, mas eu não sei. Ou o adesivo também, que eu já falei em outro momento aqui. Então, gente, é isso que eu queria dividir com vocês. Eu passei por comprimido, pra quem chegou depois, não assistiu tudo, a live vai ficar gravada. Então, eu passei por comprimido, pela injeção, pela pílula contínua, pelo anel vaginal. O Ju tá falando também do Implanon. Eu falei pra vocês, né? Eu nunca usei, mas eu sabia que tinha. Tem o adesivo também. Eu acho que cada vez... enfim, a gente vai evoluindo, a medicina vai evoluindo. E a gente tem... eu acho que mais cuidado e maior segurança nos métodos. Mas ainda é hormônio, sabe? Então, pra mim, que a minha prioridade era não ter hormônio, o DIU foi a melhor solução. E como eu falei pra vocês, eu não me arrependo nenhum dia da minha vida de ter colocado o DIU. Me falaram aí sobre essa questão de tirar. Dizem que pra tirar dói horrores, né? Outra coisa que eu acho interessante é você saber em que momento que você vai colocar o DIU, quanto tempo você vai passar ainda pra querer engravidar. Se pra você não for um grande problema, tá ok. Se você fizer também com... Porque o DIU, você fica 10 anos com ele, né? Você pode passar 10 anos com o DIU de cobre. Eu tô há 2 anos e meio e devo, sei lá, pretendo, assim, se as coisas caminharem, enfim, como eu imagino, daqui a 1 ano e meio, 2 anos eu devo liberar pra engravidar. Então, eu não tenho nada, meu corpo vai estar meio que limpo, sabe? De hormônio, dessas coisas todas. Então, eu fico mais tranquila também, por essas questões também de varize na família. Eu acho que outras mulheres, né, da minha família que tem questão com circulação, com relação a câncer também, eu me sinto mais tranquila porque eu não tô tomando isso. E tantas outras coisas que a gente vê aparecer em algumas pessoas. Eu não sei se eu vou ser a estatística, sabe? Se eu fosse a exceção. E se eu for a exceção? Então eu preferi não arriscar, né? Então, leia sobre, procure um profissional confiável. Se empodere, conheça seu corpo, saiba a consequência, né, benefícios e consequências de cada método, para você escolher o melhor método, o método que faz sentido para você, tá bom? Então era isso que eu queria dividir com vocês. Talvez eu tenha esquecido, não, mas eu fiz uma listinha. Eu acho que eu contemplei tudo que eu queria falar. E agradecer a todo mundo que ficou aqui, agradecer a participação, agradecer a abertura, né? Vocês também que se contaram também um pouquinho até da vida de vocês aqui durante essa live, nesse assunto que infelizmente ainda é muito tabu. Vou deixar a live salva e é isso, gente. Muito obrigada. Beijo.